Bem-vindos a mais um Sacadas de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui embaixo, que tem muita informação importante que você pode levar para sua família. E hoje eu tenho o prazer de receber Mariana Sembranelli. É um prazer ter você aqui, Mari. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Que bom. Para começar, eu vou te dar uma canequinha para colocar água para você. Obrigada. Foi a doutora Andréia Alves. Obrigada, Andréia, pela indicação. Ai, que linda. Obrigada. Vira para você ver a sua foto. Ai, adorei. Obrigada. Vou colocar aqui. Pode botar no chão aí. Bota no chão. Acho que eu nem botei pra mim, gente. Então, Mari, vamos lá. É muita coisa. A gente já estava conversando aqui antes de começar. Já. É muita coisa, né? Fala como você chegou na medicina chinesa e quântica, né? Uma medicina, né, que é pouco conhecida. Sim. É que eu sou fisioterapeuta de formação, minha primeira formação é físio. E eu sempre trabalhei com pacientes com dores crônicas, dores agudas. E a fisioterapia, ela tem aquela lentidão ali do tratamento, né? Você coloca o paciente para fazer 40 sessões, 50 sessões e nenhum paciente aguenta a ficar todo esse tempo fazendo tratamento. Então, a minha busca sempre foi trazer um resultado mais rápido ali dentro do meu consultório para os meus pacientes. E primeiro surgiu na minha vida a parte da medicina chinesa, que foi aonde eu realmente dei esse pontapé inicial para buscar esses tratamentos mais rápidos. Fiz uma pós-graduação, uma especialização. Fui para a China algumas vezes, me encontrei mesmo. E é onde eu vi que para eu poder trazer o resultado rápido no meu consultório, eu tinha que ir na raiz ali do problema, ali do meu paciente. E a medicina chinesa e a medicina quântica, elas têm uma ligação muito forte, né? A biofísica tem uma ligação muito forte. E logo depois veio a biofísica, dentro ali da minha vida, onde eu também fui fazer uma pós-graduação. E realmente complementei o meu trabalho, me achei ali dentro dos meus resultados com a medicina chinesa, com a medicina e a medicina quântica. Que legal. Você optou pela escolha da medicina chinesa e quântica. Você já estudava sobre o assunto ou foi cursando a disciplina? Não, eu fui cursando. Foi uma coisa que eu falo pra todo mundo que caiu no meu colo. Entendi. Eu acho que quando tem que acontecer, acontece. Caiu no meu colo mesmo. Perfeito. Falando sobre a medicina chinesa, gostaria de saber como podemos recuperar a saúde cuidando do físico e do energético. Quais são os testes que você faz para você na sua clínica? Hoje, no meu consultório, quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu faço é a parte da biofísica, né? A parte da biorressonância, da microscopia de campo escuro e análise dentro da medicina chinesa. Então, eu analiso esse terreno biológico do paciente. Eu faço uma análise tanto do energético quanto do físico. Perfeito. Porque o que a gente sempre fala, né? Tudo começa no energético. O desequilíbrio está no energético. Se você não cuida do energético, e a medicina chinesa ela tem essa visão que você consegue, antes da pessoa desenvolver algum problema físico, você vai no energético, ele já mostra, você já trata para não desenvolver. Mas a maioria das pessoas vem para a gente quando já estão com algo crônico, né? Perfeito. Então a gente avalia o energético, porque tem que recuperar ele, e vai para o físico, que é onde a gente avalia também dentro ali da biofísica. Fazendo essa análise, a gente consegue ter uma recuperação bem rápida da saúde do paciente. Perfeito. Fala um pouco sobre a terapia quântica. A medicina quântica, ela é uma medicina que eu falo, como eu falei, que ela anda muito em conjunto com a medicina chinesa. A gente avalia a parte do terreno biológico do paciente. Então, hoje, quando você vai num médico dessa área, né, os médicos mais modernos, né, o que eles fazem? Eles querem fazer a limpeza desse terreno biológico. Então, é do intestino, do sangue ali do paciente, dos líquidos corporais ali do paciente. Então, é aquele exemplo que a gente dá, né? Não adianta você ter um peixe dentro de um aquário de uma água suja e você tratar se você não limpar essa água desse aquário, porque o peixe vai continuar doente. Então, a medicina quântica, ela faz a avaliação desse terreno biológico para que a gente possa ter a recuperação da saúde desse paciente. Perfeito. Fale para que utilizar o Conindu? O Conindu. Existem artigos científicos falando sobre esse tipo de tratamento, mas poucas pessoas conhecem. O Conindu, ele é uma técnica que não é só da medicina chinesa. As pessoas já acham que é da medicina chinesa. O Conindu, ele é uma técnica de várias culturas. Ela tem mais de 5.000 anos, para você ter uma ideia de história,
né? Ele é um cone que ele é feito de cera de abelha. E a gente faz o equilíbrio energético. Então, a gente acende o cone e a gente faz a queima dele no canal energético para ele fazer o desbloqueio e a limpeza do canal energético. Então, por exemplo, ali na medicina tradicional chinesa, a gente utiliza nos pontos de acupuntura, ali nos meridianos, né? A medicina tradicional chinesa, o que mostra quando está em equilíbrio? Quando o Qi está percorrendo correto pelos canais. Se não tem aquele Qi percorrendo pelos canais, então quer dizer que ele está com algum bloqueio, está em desequilíbrio. Então, o cone hindu, a gente pega um cone, acende o cone e a gente faz uns pontos de acupuntura para a gente poder fazer a limpeza e o desbloqueio desse canal energético. Que legal. Quando eu for voltar para o Rio, que agora eu vou dia 25, mas quando eu voltar, eu vou passar lá para você fazer o cone hindu. O cone é muito bom. Como a biorressonância auxilia no processo de desparasitação e desintoxicação? A biorressonância é uma técnica de avaliação. Peraí, deixa eu pegar o presente que eu ganhei, que ela vai falar sobre isso, porque muita gente não conhece. Não, né, a biorressonância. A biorressonância aqui no Brasil é muito novo ainda. Olha, gente, que lindo que eu ganhei, uma caixa de biorressonância. Esse é o kit de uma marca que eu tenho com uma amiga minha, da Quantic Saúde. Perfeito. A biorressonância, o que ela é? É um teste que a gente faz para a gente poder ver se o organismo está em equilíbrio. Então, é onde a gente vai avaliar o terreno biológico desse paciente. Então, por exemplo, aqui eu peguei de um órgão que é da bexiga. Aqui nesse vidro, a gente tem a frequência desse órgão em equilíbrio. E a gente vai fazer um teste para ver se o organismo tem ressonância com essa frequência que está aqui. Então, como aqui tem a frequência do órgão em equilíbrio, se ela der ok, né? Se ela der positivo, é porque ela tem a ressonância porque está em equilíbrio. Se não der aquele positivo, é porque ele está em desequilíbrio. Então, é aí que a gente vai conseguir identificar o que no organismo está em equilíbrio e o que está em desequilíbrio. Então, por exemplo, a gente avalia órgãos e vísceras, a gente vê que a parte dos metais, a gente vê a parte dos solventes, se o paciente tem alguma contaminação por metais, por solventes, por parasitas, para a gente fazer a desparasitação e a desintoxicação. E a gente consegue também ver os alimentos que a pessoa tem ressonância ou não. Então, por exemplo, a gente consegue ver relacionado à parte do trigo, por exemplo, né? Então, tem muita gente que não é alérgica ao trigo, mas é intolerante ao glúten. Então, se esse paciente não tiver ressonância com glúten, ele não deve comer. Então, a biorressonância é uma análise que a gente faz para a gente ver como o terreno biológico desse paciente está ou não em equilíbrio. Mostra para ele o... Esse daqui é o aurímetro, que é uma das ferramentas. Isso, é uma das ferramentas que a gente utiliza. Então, o aurímetro ele funciona como uma antena. Ele vai captar essa parte da frequência. Então, se a gente faz a análise, por exemplo, aqui da vesícula, né? E a pessoa ela tem ou não ressonância com a vesícula, quando ela tiver ressonância, ela vai dar aqui, para a pessoa vai estar em equilíbrio. Se ela se afasta do corpo da pessoa, a vesícula da pessoa está em desequilíbrio. Isso. E a gente tem que colocar a frequência dessa vesícula em equilíbrio. Muitas vezes, nem sempre a pessoa tem o problema no órgão físico. Às vezes é como que a gente falou. Começa no energético para ir para o físico. Se você cuida do energético, você não tem desequilíbrio no físico. Perfeito. Gente, biorressonância, quem não conhece tem que conhecer. Enfim. Você tem um livro chamado Simplificando a Eletroacupuntura. Qual a diferença entre ele e a acupuntura que as pessoas fazem tradicionalmente? A eletroacupuntura ela é estimulação nas agulhas. Então, é como se a gente desse um gás ali na acupuntura. A gente dá um up. Então, a gente trata com a eletroacupuntura quando a gente precisa desbloquear um canal de uma forma mais rápida, colocar em equilíbrio de uma forma mais rápida, ou até para um tratamento da dor. Então, a gente conecta a eletro na agulha, né? Ele é dado uma estimulação elétrica. É como se fosse aquela estimulação, aquele choquinho, né? Que a gente fala. Mas ele é relacionado nas agulhas. Então, a gente pega diretamente os canais energéticos da medicina chinesa, né? Que é da parte dos meridianos. Então, a gente coloca os meridianos em equilíbrio. A gente consegue eliminar essa dor do paciente mais rápido com a eletroacupuntura. O número de mulheres com infertilidade é enorme. Qual a melhor tecnologia nesse sentido biofísico? Existem fatores específicos para que isso aconteça? Sim. Hoje a gente tem casos de muitas mulheres que estão tendo dificuldade de ficar grávida. E o estilo de vida é a primeira coisa que a gente fala, né? Mudança, alimentação, atividade física. E a gente fala muito da limpeza do terreno biológico. Porque desde os produtos que a gente utiliza hoje em dia, de maquiagem, esmalte, tem muito contaminante. E isso vai virando uma bola de neve no organismo ali. Onde acaba realmente atrapalhando
no natural, né? Ali da mulher, quando a mulher ela quer ficar grávida tendo essa dificuldade. Então, o que eu indico é fazer uma limpeza desse terreno biológico, uma avaliação do marido e trabalhar com a acupuntura também, que a acupuntura também na área de saúde da mulher é muito forte. Hoje tá muito forte, hoje tem muitos médicos, clínicas que as mulheres vão para FIV, né? A acupuntura, ela tá ali como um carro-chefe ali do tratamento. Queria abordar o tema da desparasitação, pois eu faço, e dos florais quânticos. Queria que você explicasse como eles podem desintoxicar nosso corpo. Isso que você me deu, o que são? Ele tem um kit que é de desparasitação e desintoxicação. Vou mostrar pra você. É realmente dessa parte quântica. Quando a gente trabalha com frequência, a gente trabalha sempre com a frequência em equilíbrio, né? Então, a gente consegue utilizar um produto frequenciado, que é preparado para isso, pra gente poder desparasitar e desintoxicar. Nesse caso, eu desenvolvi esse kit. Tá? São 3. Um para consumir de manhã, um à tarde e um à noite. Perfeito. Esse daqui é de um protocolo que a pessoa passa por uma avaliação de biorressonância, tá? Então, a gente vai equilibrar órgãos e vísceras, que é super importante pra gente poder desparasitar. Então, limpar aqueles órgãos que são mais tóxicos, fígado, o rim, o intestino, que é colocar em equilíbrio essa frequência. A gente desparasitar dos metais dissolventes, que é o vidro que a gente toma à tarde. Então, a gente faz a limpeza, né? A doutora Uda Clark, que é uma médica, ela falava o seguinte: se você tem algum parasita, você tem algum solvente. Os parasitas se conectam ao solvente. Perfeito. Então, se você tem parasita, todo mundo tem, não tem como. Né? Hoje, com a alimentação, todo mundo tem. Então, a gente faz a desintoxicação dos metais dissolventes e depois faz a da parte dos parasitas. Então, ele é um kit para ser tomado por 45 dias. Onde você toma 10 gotas de manhã, 10 gotas da tarde, 10 gotas da noite. Aqui tem frequência, aqui não tem nenhuma química, tá? Então, como que a gente faz? A gente utiliza a própria frequência daquilo que a gente quer trabalhar, só que de polo invertido. A gente inverte a polaridade. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não tem reação contra. Então, por exemplo, você toma uma química, de um vermífugo com química, por exemplo. Você tá matando o bicho ali que tá ali dentro de você. Mas matando tudo. Ele vai brigar, ele não vai aceitar isso. Óbvio que ele não vai aceitar. Quando você trabalha com a própria frequência daquilo que você tá querendo eliminar, o que acontece? Você não tem você não tem esses problemas, como dor de cabeça, mal-estar, que a pessoa geralmente costuma ter. Então, esse é uma oportunidade boa para a pessoa fazer, porque ela não tem nenhuma contraindicação. Pode ser feito por criança, adulto. Perfeito. Não tem nenhuma contraindicação. E esse aqui é um gel frequencial. Fala sobre esses. Esses produtos são os produtos da minha linha da saúde oriental. Eu desenvolvi uma linha quântica. Tem os sprays para tratamento tanto de ambiente e das pessoas que estão no ambiente, né? O Conindu, que na verdade foi o que começou a minha linha, que eu fui pra China buscar essa técnica do Conindu. Esse é de hortelã? Esse é de hortelã. Que massa! Esse é de hortelã. Eu tenho uma linha de Conindu, que tem mais de 10 tipos de cone. Mas o cone, quando você está queimando, ele tem que queimar retinho? Retinho. O cone é sempre reto. Quando ele começa a entortar... Não, ele na verdade ele não entorta. O Conindu, quando ele é feito de forma correta, ele não escorre, ele não entorta. Ele tem uma queima perfeita. Perfeito. Mas se a pessoa tiver algum problema... Não, mesmo assim, ele não pode. O Conindu, ele não pode escorrer, porque ele machuca o paciente se acontecer isso. Aí a fabricação é de forma errada. Perfeito. Essa fabricação é feita por mim. Ele é de cera de abelha, ele é todo natural, não tem química. É tudo certinho. Então, o Conindu, a queima dele sempre tem que ser perfeita. Perfeito. Independente da pessoa ter algum problema ou não, ele não pode escorrer, não pode cair. Ele é perfeito. Muito Aí tem legal. os sprays de ambiente, que é para tratamento do paciente no ambiente. Então, a pessoa borrifa e ela absorve essa frequência. Então, tudo frequência você absorve. O organismo, ele absorve. E assim, a frequência você absorve se você tem a necessidade dela. Se você não tiver, que nem, por exemplo, no kit, aqui, né? A gente tem vários parasitas aqui. Mas vamos supor que você tem giardia, mas você não tem, por exemplo, do ascaris. Você não vai consumir a frequência do ascaris, porque você não tem o ascaris no seu organismo. Então, o organismo, ele absorve aquilo que você necessita. Isso que é o importante. Muito legal. Então, o importante das frequências é isso. Perfeito. O chakra é um ponto muito importante para mantermos o equilíbrio da mente e do corpo. Qual conexão ele tem diretamente com rim e bexiga? Onde ele fica localizado? Qual a melhor forma de tratar? Os chakras, a gente tem 7 principais chakras. Na verdade, tem vários chakras, né? Os chakras é um canal energético. Como da medicina chinesa, dos meridianos, os chakras também é da medicina indiana, né?
Mas o que eu falo pra pessoa, o corpo energético está todo conectado. Então, o chakra tem ligação com os meridianos têm ligação com os chakras. A gente tem os 7 principais chakras, né? Que a gente pega desde o topo da cabeça até aqui na parte do ventre, um pouco abaixo do ventre, que são 7, são o chakra base, né? E aqui de cima que é do coronário. Então, a gente tem esses 7 principais chakras pra gente poder alinhar. Todos estão conectados a um órgão e uma víscera. Então, por exemplo, o chakra base, ele tá conectado à parte de útero, ele tá conectado toda essa região da parte de baixo, né? Então, o chakra na altura do umbigo, por exemplo, tá relacionado à parte do rim. O chakra cardíaco tá relacionado à parte do coração. Então, cada chakra tem o seu canal ali para seguir. Você possui uma clínica onde seus pacientes fazem tratamentos de acordo com as suas necessidades. Quais são os tratamentos mais procurados? O que é observado e exigido do paciente para que quer fazer algum procedimento para melhora e controle de saúde e bem-estar? O meu consultório, né? Ele é voltado para equilíbrio ali do paciente. Então, não importa o que o paciente tenha. Ele chega no meu consultório, eu vou fazer a avaliação, biorressonância, a microscopia, a avaliação de medicina chinesa, e a gente vai tentar colocar esse organismo o mais próximo do equilíbrio possível. Quando a gente coloca o organismo em equilíbrio, a recuperação da saúde é muito mais rápida. Então, não importa se é um paciente que está com dor, não importa se é um paciente que está passando por um tratamento de câncer, Perfeito. A gente faz o equilíbrio dele. O que mais aparece hoje em dia é tratamento da dor. A dor está ligada muito com a parte do emocional. Então, a maioria das pessoas que vêm, a dor é de fundo emocional. Hoje, com o estilo de vida que a gente tem, com o estresse que as pessoas têm, não buscam uma qualidade de vida, então acabam desenvolvendo as dores que vão para o físico, né? Verdade. Você faz tratamento para herpes zoster? Faço. Herpes zoster. Faço. O tratamento para herpes é a gente fazer a limpeza do terreno biológico desse paciente. E a gente pode utilizar a parte dos lasers. Pra gente poder fazer... Herpes zoster é uma doença autoimune? O herpes zoster, hoje, eu não acredito que não. O herpes zoster é causado, na verdade, por vírus, né? Pelo vírus. E o que acontece quando a pessoa tem uma baixa resistência, tem uma imunidade muito baixa, na verdade, ele aflora, Quando tem a queda do sistema imune ali da pessoa, Perfeito. Ele aflora. Então, a gente trabalha esse sistema imune, para fortalecer esse sistema imune, pode ser trabalhado com a parte da medicina chinesa, de acupuntura, e também trabalhado com a limpeza do terreno biológico, que é importante para dar um aumento nesse sistema imune do paciente, e trabalhar o local, que fica muito dolorido. A pessoa ela tem sequelas de dor muito grande, e a gente amenizar essas sequelas até ela realmente eliminar, a gente passar isso daí. Perfeito. Aí essa sua linha, são esses os produtos que você tem, que você desenvolveu? Tem vários, na verdade. Tem vários. Tem aqui só um pouco. Entendi. Tem um pouco. Essa é a linha da saúde oriental e depois tem a linha da Quantic Saúde, que é da biorressonância. Perfeito. Que é voltado para a biorressonância. Como pessoas que sofrem de dores crônicas e agudas podem recorrer à medicina chinesa ou quântica? É tudo que você falou, né? É o equilíbrio, né? A medicina chinesa, ela vai na raiz do problema. Você consegue tratar uma dor que às vezes a pessoa está sofrendo ali por muitos anos. A vida toda. A maioria das pessoas que chegam para mim é isso. E aí você vai fazendo a análise, você vai vendo que o terreno biológico desse paciente está muito comprometido, né? Então você propõe a limpeza do terreno biológico. É todos que aceitam? Não. Mas a hora que a gente começa a fazer a parte de acupuntura e começa a eliminar a dor, aí o paciente vê que tem resultado, aí ele vai seguindo os nossos conselhos. Mas, basicamente, é colocar o organismo em equilíbrio e limpeza do terreno biológico. Você consegue eliminar dores que, às vezes, a pessoa está ali sofrendo por 10 anos ali. Que a pessoa já passou por vários profissionais, já tomou vários medicamentos, já colocou mais química no organismo, porque os medicamentos são químicas, né? A gente sabe que tem uma hora que a gente tem que utilizar, mas utilizar com aquele consenso e o médico sempre está ali por trás. Mas você, equilibrando o organismo do paciente, a gente consegue eliminar essa dor muito mais rápido. Hoje você dá curso de biorressonância, né? Biorressonância e de Corindu, da aplicação do Corindu. Mas a biorressonância, ela tá crescendo bastante. Então, é um curso que eu sou apaixonada. Entendi. É um curso online, que as pessoas mesmo não conseguindo, às vezes, vir até onde a gente tá. Fala onde você mora. Você mora em Taubaté. Eu sou de Taubaté. Sou do interior de São Paulo, Taubaté.
mas os meus cursos são online, então eu pego gente do mundo inteiro, na verdade. Curso de Konindo, eu tive gente do mundo inteiro, até do Japão já fizeram comigo. Que legal. Curso. E de biorressonância também. O biorressonância também ele é online. É importante as pessoas elas verem que a biorressonância está crescendo muito. E é uma forma a mais de avaliação que a gente pode colocar o organismo desse paciente em equilíbrio muito mais rápido. Limpar o terreno biológico, identificar o que está causando ali o problema da pessoa. É a raiz, eu falo assim, que é a chave de tudo. Às vezes você vai fazer um tratamento, não dá certo, mas às vezes você não foi na raiz do problema desse paciente. Se você vai lá fundo, você consegue identificar o ponto de desequilíbrio, você consegue entregar o resultado para esse paciente. Me fala, como é que foi você quando criança, o esporte fez parte da sua vida? Sim, eu fiz só na infância? Fiz muito esporte. Como é que foi? Aí eu fiz ginástica olímpica. Eu fiz pequena. muito tempo ginástica olímpica, mas eu não tinha o porte para ginástica olímpica. Aí eu fui pra natação depois. Eu fui pra natação, mas quando eu comecei na parte de competição, eu acabei deixando, que eu tinha muito receio dessa parte de competição. Eram pessoas ali da minha região, tem muita gente, né, do esporte. E eu gostava sempre era da natação e da ginástica olímpica. E até hoje, eu nunca fiz profissional, né? Eu fiz judô também, muitos anos de judô também. Muitos anos de judô. Mas hoje é atividade física todo dia. É o que a gente fala pro paciente, né? Atividade física é um complemento do nosso tratamento. Tem que ter. Alimentação e atividade física, se você não faz, aí você realmente não vai ter uma qualidade de vida. E eu falo para meus pacientes idosos, se você tem uma qualidade de vida, que é você não depender de ninguém, o esporte, ele ajuda isso. Verdade. A você a não depender, você ter uma qualidade de vida, você a ter um físico muito bom. E até na parte de um tratamento mesmo. É diferente de uma pessoa que pratica um esporte. A resposta é muito melhor do que um paciente que não pratica esporte e você tem um resultado muito mais lento. Então, o esporte tem que fazer parte da vida das pessoas. Nem que seja ali, você vai fazer uma corrida, de uma academia. O esporte, ele é essencial. Você foi muito para a China. Em que cidade da China que você ia, que você encontrava os tratamentos? É que eu fui para Pequim e para Tianjin, né? Na verdade, assim, Tianjin é a primeira faculdade de medicina tradicional chinesa do mundo. Foi a primeira, então eu fui essa faculdade. E a medicina chinesa, na China, é diferente um pouco daqui do Brasil, né? Que eu falo aqui, a acupuntura é o carro-chefe. Né? Na China, a medicina chinesa não é só acupuntura. A medicina chinesa, na verdade, a gente trabalha com fórmulas chinesas, a gente trabalha com moxa, trabalha com ventosa, trabalha com a parte da dietoterapia chinesa, que é a utilização dos alimentos para a gente poder equilibrar o organismo do paciente. Então, como é que a medicina chinesa ela trabalha? Como é que a gente coloca em equilíbrio o organismo do paciente, né? Primeiro, a gente vai avaliar os meridianos que estão em desequilíbrio. Né? Dentro ali dos canais energéticos, a gente passa uma energia que chama de Qi. A tradução ali do português é energia, mas o Qi, o que seria o Qi? É o combustível que faz o seu organismo funcionar. São os líquidos corporais do sangue. Então, se você não estiver fluindo de forma correta esse Qi pelo organismo, porque alguma coisa está errada. Então, os chineses, eles falam assim, se você tem alguns sintomas, é porque está algo em desequilíbrio. Se você não tem desequilíbrio, não existe sintomas. Então, para eles, não tem doença. Então, por exemplo, assim, o que a gente vê assim, com uma dor no ombro, isso para eles é um sintoma, isso não é uma doença. Aqui pra gente, você vai num médico, ele dá um diagnóstico, por exemplo, de bursite. Lá para eles, não. Para eles, isso é um sintomas. A gente vai tentar identificar o que está causando essa dor no ombro dele. Então, a gente trabalha com a energia do Yin e do Yang, né, que é o que percorre ali no corpo ali nosso. O Yin e o Yang são duas energias que uma depende da outra. Então, o Yin e o Yang, um é o oposto do outro. Então, um é calor, um é frio. Um é dia, outro é noite. Então, a gente tem que fazer o equilíbrio dela. E o fluxo ali do Qi dentro dos meridianos. Então, dentro disso, né, na hora que a gente vai tratar o nosso paciente, a gente tem várias formas de a gente colocar o organismo do paciente em equilíbrio. A gente pode utilizar o tratamento de acupuntura, podemos utilizar acupuntura na orelha, ventosa, moxa, se for indicada, a moxa é uma erva chinesa que a gente queima nos pontos de acupuntura. É mais ou menos parecido com o cone. Só que a diferença é que o cone, você trabalha mais a parte energética e a moxa você trabalha mais a energia da erva e da temperatura. Então, por exemplo, um organismo que é quente, você não vai usar moxa.
Porque a moxa, ela aumenta essa temperatura do organismo. Então, quando você vai fechar um diagnóstico na medicina tradicional chinesa, como é que você fecha esse diagnóstico? Se esse paciente tem um excesso de calor, um excesso de friagem interna, então você vai avaliar como esse terreno desse paciente tá, que é mais ou menos dentro da biofísica. Você vai trabalhar como... Então, na China, a medicina tradicional chinesa ela é diferente, porque não é só acupuntura. A acupuntura é um complemento do tratamento. Então, quando você vai pra lá, você consegue vivenciar isso. Você traz isso pra dentro do consultório. Você fala chinês? Não falo mandarim. E você ficava no inglês? É o inglês, vai, inglês. Entendi. O mandarim é muito difícil. O mandarim é assim, você tem que morar lá, porque realmente o mandarim é muito difícil. Gostaria muito de aprender. Eu fiz 2 anos de mandarim com uma professora de lá, mas assim, o mandarim é muito... A gente sabe o básico, né? Mas o mandarim ele é muito difícil, muito difícil. A China é um país incrível, né? A China é um país que eu falo assim para as pessoas, tem ou você ama ou você odeia, porque assim, a pessoa que vai para lá, eu odeio os comandantes, mas eu acho o máximo o país. Assim, porque na verdade a China ela é um país que ela preserva a sua cultura. E, por exemplo, a medicina chinesa faz parte da cultura deles, é cultural, tá no dia a dia deles. Então, por exemplo, você senta do lado do chinês para você almoçar, para você tomar um café da manhã, é tudo baseado na medicina tradicional chinesa. Tudo. Então, assim, desde a alimentação deles é baseado na medicina tradicional chinesa. Então, assim, ele é cultural. Não tem como, faz parte da cultura deles. E por isso que é uma medicina que se mantém por muito tempo, né? A medicina chinesa tem mais de 3.000 anos. Então, é o que eles trabalham ali, dentro dos hospitais, dentro das clínicas. É o que vive ali. O dia a dia deles é isso. E tá dentro da cultura. Então, assim, por que às vezes a medicina chinesa, aqui as pessoas fazem 1, 2 sessões? Porque a gente sabe que faz parte da cultura deles. Então, quando você vai para lá, você vivencia, você consegue trazer isso para dentro do teu consultório e trazer isso para o seu paciente também. Esse dia a dia. Você foi quantas vezes para lá já? Fui 4 vezes. Nossa, bastante tempo. Deus quiser, vai ter mais. Que é incrível, né? Vai ter mais vezes. E eu falo assim, e a medicina chinesa, para quem estuda, né, é algo que você traz para a vida. Então, por exemplo, até no dia a dia nosso. Então, assim, os chineses, eles falam muito do equilíbrio, né? Hoje a gente tem muita parte ali do extremo, né? Então, você é 8 ou você é 80. Os chineses não têm isso. Então, o chinês, ele ensina você a manter a sua vida em equilíbrio. Então, por exemplo, o esporte, por exemplo. Você tem que praticar o esporte para você manter a sua vida em equilíbrio. E você tem que comer bem para você manter a sua vida em equilíbrio. Então, isso na medicina chinesa, isso na cultura chinesa, isso é muito forte. Isso é uma coisa que eles trazem ali de trás mesmo. Então, você vê que, por exemplo, você vai em um parque na China, você vê uma senhora de 100 anos ali ele tá dançando, fazendo exercício. Aqui você pega uma pessoa de 50 anos que a pessoa não consegue fazer nenhuma corrida, por exemplo. Então, você vê que aqui a gente não tem o equilíbrio, né? Aqui a gente não tem o equilíbrio. Então, eu falo que a medicina chinesa, ela me trouxe para essa linha, né? A linha da integrativa, né? Que a gente chama hoje a linha da integrativa, através do equilíbrio mesmo. Para você trazer o equilíbrio para a saúde do paciente. Então, isso para mim é muito importante. A base que a medicina chinesa me deu foi isso. Você falou da biofísica, né? Da biofísica, o Alexandre Távola, você deve conhecer muito, eu faço, né, a pós dele. Tô pela 2ª vez na pós dele, do Alexandre. Incrível. O Alexandre, na verdade, eu entrei na biofísica por causa do Alexandre. Né? O primeiro equipamento que eu tive no meu consultório foi dele, foi do Alexandre. É do detox iônico. Né, o detox iônico, ele é a base, né? Hoje eu tenho todos no meu consultório, hoje todos os aparelhos do Alexandre. Eu tenho aquele do pé que tira o... Como é que chama? É do detox iônico. Né? É do Hidrovitalis. Ele deu o nome de Hidrovitalis. O Alexandre, ele é um profissional inteligentíssimo. Inteligentíssimo, que ele conseguiu, assim, passar a biofísica para muitos profissionais. E auxiliar a saúde de muita gente. Ele já tá no meu canal, ele é muito inteligente. Auxiliar na saúde de muita gente. E assim, hoje o meu consultório, os meus equipamentos é da Nova Ciência. Como que chama aquele aparelho que agora é novo, que você bota aqui no timo? É do Collagen. O Collagen. É pra você tirar trauma. O Collagen, ele trabalha a parte do emocional. Ele trabalha a parte energética. Ele trabalha os chakras. Eu trabalho os chakras, por exemplo, com o Nindu e o Collagen. Você desbloqueia os chakras assim em uma sessão.
E você desbloqueia traumas. A pessoa sai do seu consultório, às vezes, ali chorando por causa da frequência. Incrível isso. Liberação de culpas e medos. Por exemplo, tem uma frequência chamada liberação de culpas e medos, que é incrível, assim. E isso você trabalha até em pacientes com dor. Porque é aquilo que eu falei, a dor ela tá relacionada à parte do emocional. Muito. Então, eu tenho muito paciente que às vezes já passaram por muitos tratamentos, não tiveram resultado, você trabalha com a biofísica, você complementa com a parte da medicina chinesa, você coloca nos equipamentos. Eu tenho uma sala que é só dos equipamentos de biofísica. Então, primeira coisa, meu paciente, ele entra no meu consultório e vai para essa sala. Eu conecto ele nos equipamentos de biofísica, faço a biorressonância, faço a parte ali do sangue vivo, né? A microscopia de campo escuro. Conecto ele nos aparelhos para depois ele passar ali para tratamento de acupuntura. Então, eu tenho 2 salas, que é uma sala de biofísica e uma sala de medicina chinesa. Então, o paciente, ele passa por isso. Ele tem que passar por esse ciclo, porque não adianta você trabalhar a dor só física, porque a dor, às vezes, não é só física. É verdade. Uma doença autoimune, às vezes, não é só físico. Né? Por que a pessoa... Por que começou com essa doença? Por que começou? Exatamente. Por que começou? O que foi aquela gota d'água? O legal da medicina integrativa é isso, né? Que vai na causa do problema. Exatamente. Né? Até num paciente de câncer, por exemplo, né? O câncer é muito emocional. Por que tantas mulheres estão aparecendo com câncer de mama? Mulheres novas, 20 anos. Então, você precisa trabalhar desde essa parte do emocional até o físico, realmente, que você tem que trabalhar, porque a maioria chega no teu consultório com o físico já ali. Verdade. Já ali no... Então, assim, primeira coisa, passa pela minha sala de biofísica, faz toda essa parte da avaliação. Por isso que eu falo que a biorressonância ela é muito importante, porque você consegue e você mostra para o paciente. O interessante é você ter essas avaliações que o paciente consegue enxergar. Por exemplo, que nem ali do sangue vivo. Você mostra na tela ali pro paciente como o sangue dele tá. Não tem como você falar que a pessoa não tá assim, ele tá mostrando ali. E é legal porque a biorressonância, hoje você não pode comer um negócio, mas amanhã você pode, Sim. Né? Eu agora tava tudo que eu não podia comer. Não podia comer brócolis, não podia comer tomate, não podia comer não sei o quê. Agora eu já posso comer tudo. Só arroz que ainda que deu, porque eu não posso comer. Você desintoxica o organismo. Entendeu? Ontem eu atendi uma paciente que veio da Irlanda, ela e o marido. Tava com um problema de saúde, fizemos uma biorressonância e alimentação. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer esse processo pra gente desintoxicar o organismo. Falei, depois que você desintoxicar, você vai conseguir voltar a você comer aquilo que... Exatamente. Você não vai ficar a vida toda Não. sem comer um negócio, né? É você limpar esse terreno biológico. Farinha, leite e açúcar, você devia ficar a vida toda sem comer, mas... Exatamente. Inflama o organismo. Inflama o organismo. É altamente inflamatório. Farinha, açúcar, leite, o que você puder ali tirar, ele é totalmente inflamatório. Hoje, né? O que nossos avós comiam, que a gente comia quando era criança, não era, né? Mas era diferente. É que hoje tá tudo modificado. Hoje tá tudo modificado, hoje tá tudo... É que nem a soja, por exemplo, né? Modificada. Tudo é... Ontem eu fui chupar uma uva, a uva não tem caroço. Como que a uva não tem caroço? Exatamente. Entendeu? Tá tudo errado. É tudo modificação Tudo ali. errado. Então, a gente consegue diminuir o impacto que isso cai no organismo do paciente. Você fazendo uma desintoxicação, você equilibrando o organismo. E chás, você deve saber bastante de chá, né? Por causa da China. A China, eles consomem muito chá, mas o chá, na verdade, da China, eles consomem como... Verde. É diferente, porque o que acontece? As fórmulas chinesas, aqui pra gente, elas chegam em glóbulos. Na China, ela é feita em forma de chá. Então, você passa por um médico chinês, ele te passa uma receita de uma composição de chá. Você vai numa farmácia... Manda fazer. E ele te entrega ali na hora, chás aí para 15 dias. Então, o chá faz parte do dia a dia. O chá, na verdade, ele vai equilibrar o organismo. Então, o chá, por exemplo, é a função do chá no organismo. Então, se você tem um organismo quente, você tem que dar prioridades para chás que refrescam o organismo, né? Se você tem um organismo frio, você tem que dar prioridade para chás que esquentam o seu organismo. Então, por exemplo, assim, gengibre. O gengibre hoje é muito consumido por nós, né? Então, por exemplo, ele acelera. Mas quem tem um organismo quente, por exemplo, internamente, o gengibre é péssimo. Perfeito. Então, a gente vai fazendo vai receitando chá para o paciente conforme o corpo dele precisa. Então, um paciente que às vezes chega para mim tomando gengibre num chá, o organismo, uma mulher, por exemplo, está passando aqui na menopausa. A menopausa para a medicina tradicional chinesa é o aumento do yang, diminuição do yin. Perfeito. O organismo dela é muito quente, por isso que ela tem as ondas de calor. Você não vai dar para essa mulher tomar um chá de gengibre. Porque vai aumentar esse calor absurdo dessa mulher. Então, a gente passa chás que refrescam o organismo. Então, o chá, ele é utilizado como forma de equilíbrio também da saúde ali do nosso paciente.
Então é diferente Perfeito. do mais ou menos do que a gente consome, né? O chá a gente consome, vou tomar com o chazinho à tarde. Lá não, lá é como forma para equilíbrio realmente do organismo. Perfeito. E é diferente. Acho que deu, né? Falamos tudo. Falamos. Então, para a gente terminar, qual mensagem você quer deixar? Pode olhar para essa câmera que você quer deixar para quem nos assiste, uma mensagem. Qualquer mensagem. Cuidar da saúde. Eu falo para as pessoas, quando você busca um tratamento, você não está gastando com a sua saúde, você está investindo na sua saúde. Você gasta quando você tem uma doença. Mas quando você busca, você fazer um tratamento de forma para você prevenir, você está investindo no seu corpo, na sua saúde e no seu futuro. Verdade. Na sua qualidade de vida. Então, assim, não tenho medo de vocês investirem na saúde de vocês. É melhor do que vocês gastarem com a saúde, né? De você fazer algum tratamento. Então, assim, invistam na saúde, procurem profissionais realmente que querem equilibrar o organismo de vocês. Isso é muito importante. Que bom, adorei. Obrigada pelo convite, agradeço. Chegamos ao fim de mais um Sacadas de Ouro. Se você gostou, deixe seu like. Quiser mandar uma mensagem para Mariane ou para mim, pode mandar. Um beijo.